Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 011, segunda-feira, 27 de março, Amitis fica encantada com o presente dado pelo rei. Nabucodonosor leva a esposa e os nobres para conhecerem os jardins suspensos. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego admiram a beleza e grandiosidade dos jardins. Elg e Zelfa vão até a casa de Ravina e pedem para o rabino ler uma carta enviada por Zaque. Os servos de Nabucodonosor terminam de construir a estátua de uma falsa deusa. Daniel e os outros hebreus não se curvam. Intrigado, Nebuzaradã os observa. Beroso anuncia uma surpresa. Todos se surpreendem com a entrada de Samu-Ramate, que dança lindamente. Shag fica feliz ao encontrar um lenço vindo do ritual. Zedequias conversa com Ananias. O novo rei pede para o falso profeta fingir que falou com Deus. Ravina avisa que Isaac retornará para Jerusalém. Elg e Zelfa se enchem de felicidade. Samu-Ramate se apresenta para o rei e Uzabun se assusta ao ouvir o nome dela. Beroso avisa ao rei que Samu é uma grande sacerdotisa. Amitis fica enciumada. Joana diz que está quase na hora da reunião do conselho. Benjamim diz que Azer em breve não terá mais que servir Shaim. Joana e Azer descobrem que Isaac está voltando para Jerusalém. Samu-Ramate se coloca à disposição dos reis. Ananias procura Shaim e pede ajuda para achar alguém de confiança na Babilônia. Amitis pede para Samu-Ramate fazer um ritual para ajudar Cassaia a engravidar. Sadraque elogia a beleza de Iranu. Cassaia desabafa com Joaquim e Nebuzaradã estranha ao ver os dois juntos. Na reunião do conselho, Shaim diz não concordar com a liberação de Azer. Gadize, a criada de Cassaia, explica para Nebuzaradã que a princesa estava passando mal. Shaim diz que Azer lhe causou muitos prejuízos na oficina durante os 7 anos de trabalho. Fassura anuncia que Azer deverá servir Shaim por mais 2 anos. Nabucodonosor estranha o comportamento de Nebuzaradã. Beroso elogia a performance de Samu-Ramate e pede ajuda da sacerdotisa para cobertar os rombos nas contas do palácio. O sacerdote então avisa que o rei deseja passar a noite com ela. Dinah e Benjamim descobrem que Azer continuará servindo Shaim. Azer vai para o quarto e, furioso, aperta a ponta da flecha de Abel com desejo de vingança. Joana fica sabendo sobre a decisão do conselho e avisa que irá falar com o noivo. Nitocris se incomoda ao ouvir Nabunido elogiar a nova sacerdotisa. Uzabun encontra Shag e diz que Samu voltou como sacerdotisa do palácio. Elga toma coragem e avisa a Shaim sobre o retorno de Isaac. Nabucodonosor finge estar passando mal para despistar Amitis. Beroso ordena que Samu agrade ao rei. Nebuzaradã conversa com Cassaia e diz ter ficado incomodado com a presença de Joaquim. Samu-Ramate vai até o quarto de Nabucodonosor. Azer encontra Joana e avisa que irão fugir. No capítulo 012, terça-feira, 28 de março, Joana diz para Azer que fugir não é uma boa ideia. Shaim se irritara ao saber que o filho está voltando. Joana lamenta a morte dos pais. Com ciúmes de Samu-Ramate, Nitocris amarra Nabunido na cama. A sacerdotisa termina de se vestir e deixa o rei dormindo. Ela é vista por Gadize. Nebuzaradã dá em cima de Samu. Ela lembra do encontro que teve com ele no passado. Beroso aconselha a sacerdotisa a cativar a rainha Amitis. Belsazar se recusa a ajudar Nabunido. Nitocris e Cassaia se cansam de ouvir as futilidades de Neusta. Joana agradece o acolhimento da família de Ravina. Azer diz que pedirá ajuda ao rei Zedequias. Amitis encontra o lenço de Samu-Ramate no quarto de Nabucodonosor. Azer implora para Zedequias livrar-lhe de Shaim. Joana tenta ajudar e diz concordar com Jeremias. O rei de Judá então se recusa a ajudá-los. Azer fica irritado com Joana e eles brigam. Nabucodonosor o chama e viu Merodach para participar dos assuntos estratégicos da Babilônia. Daniel convence o rei a poupar a vida dos escravos trabalhadores. Mesaque,
Sadraque e Abednego se encantam pela serva Nanu. Nebuzaradã diz ter raiva dos hebreus. Ele coloca medo em Joaquim. Helga conversa com os filhos e defende o marido. Shaim encontra com um sacerdote na Babilônia e entrega uma mensagem do falso profeta Ananias. Irritado e calado, Azer trabalha na oficina de Shaim. Helga procura Dinah e se desculpa pela atitude do marido. Ambicioso, Zedequias avisa que os dias do príncipe Joaquim estão contados. Amitis pede para Aspenaz chamar Samur-Ramate em seu quarto. Ebed-Meleque procura Jeremias. Ananias diz que o Senhor falou com ele. O falso profeta avisa que os cativos hebreus devem se rebelar. Zedequias conversa com os filhos e diz ter um plano infalível para se livrar de Joaquim. Joana vê Jeremias caminhando na direção do templo amarrado a um jugo de escravo. O profeta manda Ananias se calar. Samos se apresenta a rainha Amitis. Shaim chega com Rabsares na casa da lua e avisa que se encontrará com seu outro filho. Enquanto trabalha na oficina, Azer se surpreende com a chegada de Isaac. No capítulo 013, quarta-feira, 29 de março, Isaac e Azer se abraçam emocionados. Jeremias diz que Ananias é um falso profeta e anuncia sua morte. Shaim encontra Nebuzaradã e o apresenta como seu filho. Azer fala de sua briga com Joana. Isaac o convida para ir até a casa de Helga. Sem alternativa, Samur-Ramate conta quase toda a sua história para a rainha. Nebuzaradã convida Rabsares para se juntar ao exército babilônico. Shaim entrega um papiro para o oficial de Nabucodonosor. Na conversa com a rainha, Samu inocente e beroso, um sacerdote repassa a falsa mensagem de Ananias para os hebreus cativos na Babilônia. Joana e a família de Ravina amparam Jeremias. O profeta repassa mais uma mensagem de Deus. Helga e Zelfa reencontram Isaac. Samur-Ramate encontra Beroso e diz que revelou a verdade para a rainha. Gadize conta para Cassaia que viu Samu deixando o quarto do rei. Nitocris pede para Nanu desamarrar Nabonido. Isaac avisa que pagará a dívida de Azer. Ebed-Meleque procura Jeremias e avisa que Zedequias pagou a Ananias para que fingisse ter recebido uma mensagem de Deus, com o intuito de incitar o povo hebreu contra a Babilônia. Absalom discute com Isaac. Ezequiel tenta alertar o povo para a falsa profecia de Ananias. Daniel descobre sobre a falsa profecia. Beroso elogia a inteligência de Samur-Ramate. Amitis conversa com Cassaia e diz saber do envolvimento entre a sacerdotisa e o rei. Neusta escolhe Edissa, sua nova serva. Zedequias menospreza as profecias de Jeremias. Nebuzaradã rouba um selo de carta de Joaquim. Isaac incentiva Azer a casar com Joana. Joaquim se apaixona por Edissa, sem saber que o rapaz é filho de Neusta. A serva fala mal da rainha de Judá. Nabucodonosor ordena a morte de todo o hebreu cativo que se rebelar. Nebuzaradã chega trazendo uma mensagem com o selo de Joaquim e avisa que o príncipe é o traidor, o verdadeiro responsável por incentivar a rebelião dos escravos. No capítulo 014, quinta-feira, 30 de março, Evil-Merodach diz não acreditar que Joaquim seja um traidor. Nabucodonosor manda chamar o príncipe de Judá. Ainda apaixonado, Isaac observa Joana. Rabsares encontra Joaquim e diz que veio para a Babilônia para ficar com o irmão Nebuzaradã. Isaac e Joana se reencontram e Fassuros observa. Joaquim fica surpreso ao saber que Nebuzaradã tem um irmão hebreu. Arioque chega e anuncia a prisão do príncipe. Daniel tenta alertar o povo para a falsa profecia de Ananias, mas não é ouvido. Urzebum avisa que muitos escravos hebreus estão se revoltando. Micaés segue para a Babilônia com o intuito de alertar Joaquim e os cativos hebreus. Zedequias diz que contará com a ajuda dos egípcios. Jeremias recebe o amparo da família de Ravina e Ilana. Nabucodonosor avisa que Joaquim deverá ser executado. Belsazar acha o anel com o selo de Joaquim na sala dos sábios e leva consigo, pensando ser de Nebuzaradã. Isaac conversa com Joana e conta que seu amor por ela o fez brigar com Azer. Evil suplica para o rei executar Joaquim depois de um julgamento digno. Nabucodonosor atende o pedido do filho e manda Joaquim para a prisão. Nebuzaradã também tenta acusar Daniel de traição.
Mas o rei defende o governador hebreu. Daniel encontra Joaquim indo para a prisão e avisa que o ajudará. Joana fica feliz ao saber que Isaac pagará a dívida de Azer. Daniel pede o pergaminho com o selo de Joaquim para examinar o documento com calma. O príncipe de Judá é jogado no calabouço. Nitocris torce para Joaquim e Neusta serem condenados. Nanu procura Belsazar pelo palácio. Azer conta para Uriel que Isaac pagará a sua dívida. Isaac se abre com Zelf e diz estar apaixonado por Joana até hoje. A mocinha conversa com Dani e Rebeca e mostra o colar dado por Isaac. Daniel examina o pergaminho. Belsazar elogia a beleza de Samur-Ramate e a pede em casamento. O menino entrega o anel de Joaquim para a sacerdotisa e avisa que a joia pertence a Nebuzaradã. Logo em seguida, Beroso chega e conta sobre a armação do chefe da guarda real para incriminar o príncipe de Judá. Nanu reencontra Belsazar. Neusta pede para Mitis libertar Joaquim. Daniel pede ajuda de Mesaque, Sadraque e Abednego para examinar o pergaminho. Amitis diz que fará o possível para ajudar Neusta, mas avisa que a lei deverá ser cumprida. Fassur vai até a casa de Ravina e diz que Joana anda se encontrando com outro homem. No capítulo 015, sexta-feira, 31 de março, Zadok expulsa Fassur. Joana fica envergonhada. Neusta se desespera ao ver o filho preso. Nitocris critica as atitudes do marido. Nabucodonosor percebe que Amitis descobriu sobre seu encontro com Samur-Ramate e disse ficar sem graça ao saber que falou mal de Neusta para Joaquim. Daniel examina outras mensagens enviadas por Joaquim e percebe que o papiro pode ser falso. Neusta diz que falará com o rei. O sacerdote Eliseu é levado até Nabucodonosor, que pega uma espada e manda Evil-Merodach matá-lo. Azer procura Joana e descobre que ela se encontrou com Isaac. Sob a pressão do rei, Evil-Merodach mata Eliseu. Azer se irrita com Joana e diz que eles não se casarão, pois Isaac não o comprará. Neusta fica assustada ao ver o corpo de Eliseu e desiste de falar com o rei. Nebuzaradã avisa que Rabsares se juntará à guarda real. Mesaque, Sadraque e Abednego lamentam a morte de Eliseu. Samu diz que viu matou o hebreu por amor ao pai. Nabucodonosor se declara para Mitis. Nebuzaradã conversa com Cassaia e mente, dizendo nunca ter traído. Azer procura Isaac e diz que não aceitará que ele pague sua dívida. Nabucodonosor pede conselhos a Daniel. Neusta enche disso de afazeres. Jeremias agradece a hospitalidade dos familiares de Ravina. Joana avisa que terá uma conversa séria com Azer. Absalão estranha ao ver Azer trabalhando na oficina de armas de Shaim. Nebuzaradã fala sobre Rabsares com Cassaia. Gadiz explica sobre seu passado. Joana fala sobre Azer com Diná. Nebuzaradã apresenta o palácio para Rabsares. Urzabum e Shag falam sobre Samur-Ramate. Nitocris reclama de Neusta para Mitis. Joana pede para falar com Azer. Cassaia estranha o sumiço de Evil-Merodach. Urzabum reconhece Samur-Ramate e a chama. Daniel e Cassaia se assustam ao verem Evil-Merodach tentando se jogar do alto do palácio. Fonte: O Rico e Lázaro. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos.